por esta oportunidade que Deus ele tem nos concedido, podermos trazer uma mensagem do coração de Deus aos vossos corações, sabendo que não foi carne nem sangue que nos elegeu, mas foi a graça de Deus, né? E não posso deixar de, primeiramente, agradecer a Deus e devotar também os meus agradecimentos ao casal, a qual nos confiou esta oportunidade de podermos falar do amor daquele que é digno de toda a glória. Desde já eu agradeço ao irmão Jefferson, que Deus abençoe, a nossa irmã Isis e o nosso pastor Misael, a qual tem, diante da direção de Deus, permitido, né, a nossa ministração nesta noite. Amados, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Todos aqueles que têm um exemplar da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, do capítulo 21, por gentileza. Glória, pois, ao nome de Jesus. Seremos breve naquilo que queremos falar. Confessamos aos irmãos que, assim como todo estudante que passa seu período estudando para, quem sabe, o Enem, para o vestibular, a gente se dedica, se esforça, estuda, mas quando chega no momento tudo some. E estamos aqui debaixo da graça de Deus e da misericórdia. Então, se Ele quiser falar, Ele vai falar. Se Ele não quiser, como já disse o escritor, tudo que já foi falado daria para salvar uma multidão de pessoas, né? O vento ele sopra onde quer, a gente ouve a sua voz, sente, mas não sabe para onde vai, de onde veio. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Lá no mundo você sente uma brisa soprar, mas aqui dentro você sente a presença do Espírito, que é como o vento veemente. E nesta noite eu já sinto a presença dele, eu já sei que ele já está movendo os céus, movendo a terra, centralizando tudo que está fora do centro, colocando tudo que já está fora do lugar, mas colocando no centro da vontade dele. Eu já sinto ele trabalhando no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Eu já vejo Deus trabalhando aonde você não consegue, aonde você não consegue enxergar Deus, ele já está olhando por você. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 21, por gentileza, irmãos. E diz assim o texto, o tema, a epígrafe do texto diz: Nabote não atende a Acabe. Algumas traduções vai ter uma diferença de tradução, mas a palavra é a mesma, tá bom? Passando estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé, ou o Senhor, me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi ao palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto se lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede, não quis comer nada. Glória a Deus. Meus irmãos, permaneçam, por gentileza, como bereanos, com a Bíblia Sagrada aberta, porque estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? E tudo que for ministrado, peço aos irmãos que consulte a Bíblia Sagrada, porque como todo homem nós somos falhos. Talvez vou errar um versículo, talvez vamos errar algumas expressões, mas nós sabemos que Deus ele já se faz presente em nosso meio. Meus amados irmãos, o texto é bem claro em dizer, em falar, e vai tratar de um assunto muito importante: a importância da herança que Deus nos deu. Que herança é esta? Muitas vezes entendemos que uma herança
segundo algumas traduções, é uma totalidade ou algo parcial de alguém, ou seja, é um evento ou uma situação ou um algo que é recebido, passado de geração em geração para os seus filhos e assim seus sucessores. Nabote, na vida de Nabote não foi diferente. Nabote, ele recebe uma herança, totalmente, digamos, que foi uma herança de Deus, passada aos seus pais, e de seus pais passada para ele. A Bíblia não relata quem eram os seus pais, tampouco os seus irmãos, ou até mesmo a sua biografia, mas a Bíblia apenas retrata este assunto, esta oportunidade, este evento, como algo importante. Ele diz que passados acontecimentos esses que o protagonista dessas cenas era o profeta, glória a Deus, o profeta Elias. E alguns acontecimentos a gente vai ver que quando Elias retrata em no texto a qual acabamos de relatar anteriormente, ele profetiza que não haveria orvalho, não cairia chuva, segundo a sua palavra, por 3 anos e meio. Prosseguindo adiante, Elias, ele também, como um profeta que temia a Deus e não temia as oportunidades ou os reis, que não temia a Deus, ele tão somente, ele chama, ele convida para um desafio os profetas de Baal e de Acera, totalizando a quantidade de 850 profetas. E vamos ver e entender que naquela ocasião Elias, ele vence pela presença de Deus, pela glória de Deus, ele vence os profetas de Baal e de Acera, e passa esses acontecimentos. A Bíblia vai dizer que Elias vai ter com Acabe, e assim ele acaba de proferir mais uma profecia, que naquele tempo passaria agora a chover novamente. Mas só que o interessante disto é que quando Acabe chega na sua casa, Elias, ele já estava pronto a entender que algo estava para acontecer. A mulher de Acabe, como qualquer outra, mas era uma mulher não como uma mulher comum, era uma mulher que a Bíblia considera ela como uma mulher, ou seja, que tinha o espírito do enganador, do inimigo. A Bíblia vai dizer que quando ela sabe dessas notícias, que Elias acabara de matar 850 profetas de Baal e de Acera, ela tão somente pronuncia uma palavra ao profeta Elias e diria: assim me faça os deuses como outro tanto, que até amanhã, se não tiveres em minhas mãos a tua cabeça. A Bíblia vai dizer que Elias, como um homem que não temia as situações adversas, naquele momento ele começa a temer a voz de uma mulher, que tinha autoridade dentro do seu lar, onde o homem não tinha, a voz de uma mulher que dentro do seu lar era, digamos que a cabeça, onde o homem era apenas o corpo, a voz de uma mulher que era autoritária. A Bíblia vai dizer que ele teme a voz daquela mulher e foge para o deserto. O interessante é que Elias, ele entra, segundo alguns estudiosos, no estado de depressão, ou seja, ele estava temendo uma mulher, ele estava temendo mais uma vez. Só que nessa oportunidade, passando esses acontecimentos, a Bíblia vai retratar a história de Nabote. Quem era Nabote? Qual o papel fundamental? Qual o papel de Nabote na história da Bíblia Sagrada? A Bíblia não vai trazer algumas características, ou a Bíblia não vai trazer assuntos específicos, mas ela vai retratar sobre este evento, esta oportunidade, este momento que Nabote tinha uma vinha. Esta vinha era a herança de seus pais. Meus irmãos, no texto no 21, do versículo 2, Acabe vai ter com Nabote, fazendo uma proposta. Na primeira proposta ele pede a vinha de Nabote, mas na seguinte ele começa agora a trazer uma proposta ao coração de Nabote. Aos olhos do homem era uma proposta irrecusável, proposta essa que o homem natural poderia não resistir, a saber que se tratava em quantias, se tratava em cédula, se tratava em ouro. Então somente Nabote, ele nega aquela proposta. Glória a Deus. Acabe, já vendo que não tinha mais situação ou oportunidade, ele vai até a sua casa, em seu palácio, deita em sua cama, vira o rosto para a parede e começa ali a passar um momento de depressão. Ele não come, ele não bebe,
e a sua esposa, como de comum, se aproxima dele nas suas intenções, nos seus aposentos e nas suas particularidades, para tão somente conversar com seu esposo. Mas ela percebe um detalhe, que o rei, que era um homem ativo, que o rei, que era um homem que estava sempre disposto a qualquer coisa, já não estava mais, estava cabisbaixo, com o coração deprimido. E ela observa, e ela pergunta ao rei o que estava acontecendo. Ele então confessa: olha, eu fiz uma proposta àquele homem de comprar a sua vinha, de pedir a ele, ou até mesmo trocar a sua vinha para dar uma melhor. Mas o interessante dessa história, se o rei tinha uma melhor, porque ele estava querendo uma vinha de um simples vinhateiro, de um simples agricultor? Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas pessoas, ela não entende ou não valorizam o que elas têm na mão, mas elas sempre estarão de olho naquilo que Deus ele colocou na tua. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Acabe ele vence os sírios, o Ben-Hadad, e os eventos vão sucessivamente acontecendo. E a partir dos eventos que acontecem ou antecedem e sucedem naquele período, Nabote, acredito eu e conjecturo comigo, que Nabote foi ao seu palácio comemorar a vitória, comemorar o pacto que ele já tinha feito. Só que não era simplesmente o seu palácio, que estava localizado em Samaria, capital de Israel. Era o seu palácio que estava localizado em Jezreel, a 40 quilômetros de distância da capital de Israel, Samaria. Acabe ele está festejando, Acabe ele está com o rosto alegre, formoso. Só que naquela oportunidade ele observa que ao lado do seu palácio havia uma vinha muito linda, muito bela. Sabe o que eu acho interessante? É que segundo a profecia de Elias, que ele disse que não cairia chuva nem orvalho sobre aquele tempo. Interessante que quando não cai chuva, não tem orvalho, a plantação não germina. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 21, que a vinha de Nabote, ela estava belíssima. Ela tinha fruto, ela tinha vinho, ou melhor, ela tinha uva, para a produção do vinho, para a produção de algo que não podia faltar no tempo antigo. E eis aí um mistério de Deus para que você entenda. Ainda que o tempo, as horas, os séculos estejam ressecados, ainda que não haja fruto na videira, todavia Deus ele fará prosperar dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua família. Oh, glória! O mundo pode estar passando por momentos tribulosos. Pode o arroz estar passando dos 20 reais. Pode o feijão estar ultrapassando a 10 reais. Pode o café já estar ultrapassando o valor mínimo. Mas a palavra de Deus é esta: dentro da tua casa haverá fartura, haverá pão, haverá prosperidade. Porque Deus ele ainda é Deus que cumpre a sua palavra na íntegra, na sua totalidade. Deus ele não é Deus de meio termo. Deus ele não é Deus que cumpre pela metade. Deus ele não é Deus que caminha meio passo. Deus ele sempre caminhará com você o caminho completo. Ele te dará o melhor desta terra. Glória a Deus. E prosseguindo, Jezreel ela estava localizada a 40 quilômetros de Israel, ou de Samaria, capital de Israel. A Bíblia vai dizer que quem sabe Acabe estava passeando no seu jardim, no seu palácio, e ele começa a observar ao lado, como todo homem que é feliz e vitorioso, ele olha para tudo e todos, mas ele olha com um olhar diferente. Eu aprendi uma coisa, que o que Acabe vai intencionar dentro do seu coração é algo que não se pode ver com os olhos ou fisicamente. Que algo é esse? Acabe ele observa para a vinha de Nabote e logo em seu coração ele cobiça. Glória a Deus. Abra comigo, por favor, por gentileza, Êxodo capítulo 20. Para a gente entender quais são os princípios de Deus e o que ele estava quebrando. Capítulo 20, verso 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento,
nem coisa alguma que lhe pertença. Eis aí um princípio de Deus, que o rei Acabe, um rei vendido ao pecado, um rei vendido à idolatria, um rei que não tinha a capacidade de reger a sua casa como cabeça, um rei que talvez detinha até o reinado em suas mãos, mas não detinha a unção do reinado. O que acontece muitas vezes, existem pessoas que detêm em sua mão o sacerdócio, mas não detêm a unção do sacerdócio. Sabe o que quer dizer? É que muitas vezes ele tem apenas a fama de cabeça de casa, mas quem domina é sua esposa, quem domina é sua mulher. E o que acontecia na vida de Acabe era esta, a situação era esta: ele tinha a fama de um rei poderoso, mas quem tinha o poder em suas mãos era Jezabel. Ela era quem ordenava, quem comandava, quem regia, quem falava, quem proferia palavra. Ele não tinha poder em suas mãos, ele não tinha palavra própria. Mas Deus, ele ainda quer falar conosco. Não é uma palavra de doutrina, é apenas o contexto da história. Eu aprendi uma coisa: eu não posso isolar o contexto do texto, porque eu darei ponto a uma heresia. Então vamos para o texto e o contexto. Acabe, ele já não tinha poder dentro da sua casa. Ele já não era um rei segundo o coração de Deus. Ele já não seguia os passos de Davi, seu pai. E quando eu digo pai, eu digo Davi, o antecessor. Ele já não tinha algumas heranças que eu queremos observar com os irmãos. Ele já não tinha caráter. Ele já não tinha princípios. E ele já não tinha valores a ser observado. Ele já tinha perdido tudo isso. A partir do momento que ele casou com Jezabel, ele perdeu o caráter, ele perdeu os valores e os princípios. E tem tanta gente que está no meio da nossa comunhão, tem tanta gente que deixou Jesus por qualquer coisa, perdeu o caráter, perdeu a essência, perdeu os princípios, a verdade, a palavra prática, perdeu os valores, já não é mais valorizado por nada. Mas Deus, nesta noite, veio restaurar caráter, veio restaurar princípios e veio dar valores a você. A você que nos ouve nesta noite. Talvez você perdeu tudo que já foi proclamado aqui, mas Deus, através desta palavra, vai entrar dentro do teu lar, dentro da tua casa, vai restaurar valores, vai restaurar princípios, vai restaurar caráter. Se não tem, Deus vai dar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Jezreel, segundo algumas traduções no hebraico, vai ser chamada de Deus, terra que Deus semeia, ou semente de Deus. Eis aí a resposta, o porquê no período de 3 anos e meio, a vinha de Nabote estava frutífera. Segundo a Bíblia Sagrada, ou melhor, segundo alguns estudiosos de vinhedos, para uma vinha dar propriamente o seu fruto, é necessário uma espera longa de 3 anos, ou até mesmo 6 anos. Segundo alguns, a vida útil de uma vinha, ela produz em média, ou melhor, de tempo, é mais ou menos de 30 a 60 anos. Algumas vinhas já ultrapassaram a idade média na Itália de 350 anos. Mas não queremos falar de vinha, queremos falar de Jesus. Mas ele disse que ele é a videira verdadeira. Oh, glória! E se ele é a videira, ele ainda é o centro desta palavra. Nabote era simplesmente um agricultor que estava cultivando uma vinha dentro da sua vida. Mas quem era a vinha? A vinha era Jesus. A vinha era a palavra de Deus. E Nabote, ele vem, ou melhor, Nabote, ele ouve a proposta de Acabe. Acabe, ele tenta de alguma forma cercar a vida de Nabote. Ele tenta de alguma forma subtrair aquilo que Deus ele tinha dado. Meus irmãos, por gentileza, abra comigo Levítico 25. Levítico 25, capítulo 25, verso 23. Se os irmãos quiserem, pode até prosseguir, mas vamos no 23. Que diz assim: a terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes.
Em algumas traduções vai dizer mordomo, cuidador. Então, Nabote ele entendia o princípio desta palavra. Não era simplesmente uma palavra que foi escrita por Moisés, mas eram os princípios que Deus tinha dado ao povo. Olha, a terra que vocês têm não é sua. A terra que vocês têm não é vossa, é minha. Então é o seguinte: vocês serão apenas estrangeiros, cultivador da terra. Vocês serão apenas mordomos daquilo que eu tenho dado. Então nós somos mordomos. E Nabote ele entendia o princípio desta palavra. Nabote ele sabia que a palavra que estava sendo proclamada por Acabe era uma afronta ao caráter de Deus. Nabote ele entendia que a palavra, ou melhor, as ofertas que o diabo estava lançando, era algo que era inconformável diante de Deus. Ou seja, herança, ela não se vende. Herança, ela não se troca. Herança, ela não se passa para a mão de qualquer um. Herança, ela é dada a quem tem caráter, a quem tem princípios e a quem tem valores. Glória a Deus. Terceiro ponto que queremos observar: Acabe é o rei cobiçoso e suas ofertas. Vamos comparar. Acabe ele simboliza o diabo em nosso tempo hoje. Nabote significa eu e você, que herdamos de Deus uma herança. Que herança? Salvação. Que herança? O caráter. Que herança? Os princípios de Deus. Que herança? Recebemos valores inegociáveis. Sabe o que quer dizer? Caráter não se negocia. Valores não se negocia, princípios não se negocia, é conquistado. Oh glória, é adquirido com esforço, é adquirido com suor. A tua salvação não foi dada por acaso, a tua salvação não foi dada para você com coisas banais, foi dada com sangue. O que é cobiça? Cobiça é um desejo ardente a possuir ou conseguir alguma coisa que não é sua, ou ganância, desejo de possuir para si próprio tudo o que ele admira. Satanás ele tem olhado para você, ele tem admirado a sua beleza, mas não é a beleza física. Ele não tem preocupação no seu estereótipo. Ele não tem preocupações na sua beleza, no seu corte de cabelo, na sua unha, na sua roupa. Ele não tem preocupação na sua beleza física, ou até mesmo que acha que esplandece ou resplandece dentro da sociedade comum. Qual é a preocupação dele? Qual é o desejo? Qual é a cobiça dele? É tirar de você a salvação, é tirar de você a essência que Deus colocou dentro de você. Vamos imaginar, quando Deus estava criando você, estava me criando, Deus ele colocou lá no Éden, ou melhor, na criação, Deus ele colocou em você a sua essência, e soprou Deus em suas narinas o fôlego vivente. Sabe o que quer dizer? Satanás ele estava observando de longe, e ele via Deus colocando em você algo que ele perdeu, algo que ele não valorizou, algo que ele já não tem. Ele viu Deus colocando dentro de você a essência. Ele viu Deus colocando dentro de você essa lágrima que você chora quando a presença dele começa a pairar sobre a igreja. Ele viu Deus colocando dentro de você, oh aleluia, ele viu Deus colocando dentro de você algo tão especial que ele não consegue enxergar em outro alguém. Você consegue entender isso? Você consegue entender que para Deus você é especial? Você consegue levantar a mão, abrir essa boca e entender que você é digno da presença dele nesta noite? Você consegue entender que você não está aqui por acaso? Quem sabe você na sua juventude estava lá nas baladas, trabalhava um mês todo para gastar em um dia, mas Deus, por sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, estendeu as suas mãos com braço forte, resgatou e disse: vem, vem, vem. Deus ele quer falar contigo nesta noite.
Já disse alguns que o melhor está no final. Talvez a palavra acabe aqui, mas quem vai decidir o final e o melhor é você. Quem vai ter a melhor proporção nesta noite é você. Se você quiser, se quiserdes e ouvirdes a voz do Senhor e atenderdes, Ele está falando. Oh, glória! Ele cobiça, Ele admira, Ele quer ter. Sabe o que é interessante de Satanás? É que quando ele estava no céu, ele era regente, ele tinha as melhores pedras, ele tinha a beleza tão inexplicável. Talvez a palavra não consiga definir com o nosso português chucro, ou até mesmo sem cultura. Talvez o que nós temos não conseguimos definir o que ele era. Mas sabe o que é interessante? É que ele tinha beleza, é que ele tinha formosura, é que ele tinha presença de Deus, é que ele tinha presença quando ele chegava, aonde ele estava, onde ele se aproximava, ele era conhecido. Mas sabe o que é interessante? É que ele não é satisfeito com o que ele tinha ou com o que ele tem. E ali nesta noite ele não está satisfeito. Sabe qual é o desejo dele? Sabe qual é a cobiça dele? Ele está talvez aí fora, andando e querendo tragar aquilo que você tem mais de precioso. Talvez você é dona de algum departamento, talvez você é regente, talvez você é dirigente, talvez você que opera a multimídia, talvez você tenha algo que ele não tem, mas ele quer. O que é que ele quer? Ele quer o seu talento, ele quer a sua voz, ele quer o seu jeito de reger. Sabe por quê? Porque ele perdeu. Ele quer a sua sensibilidade, ele quer fazer você perder a salvação. A gente traz para o dia de hoje. Você já passou por um momento em que você tem, mas alguém está do seu lado querendo o que você tem? Será que você já passou por um momento que estava do seu lado comemorando, mas ao mesmo tempo estava com a mão querendo o que era seu? O diabo ele é assim. Ele às vezes se aproxima de você. Eu não falo de uma forma espiritual, mas até mesmo física, usando pessoas na intenção de querer a sua amizade. Só que intencionalmente o que ele quer é arrancar e tirar de você o que você tem. Acabe chegou para Nabote e disse: eu quero a tua vinha. Só que Nabote ele entende, ele calado, ele fica. Acabe ele viu que ele não responde, ele diz: então faz o seguinte, vamos trocar. Ou tampouco eu te ofereço o melhor. O que tu quiseres, o ouro, a prata, a quantia que tu quiseres. Olha só, é uma quantia inegociável, é valores inegociáveis. O ouro e a prata não conseguem chegar ao ponto de calcular o valor daquilo que você tem dentro de você. Oh glória, vamos para o livro de 1 Pedro, por gentileza. Eu não consigo falar de valor, eu não consigo falar de algo que recebemos de Deus, que é inegociável, sem citar o que Pedro fala. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos ler Pedro, por gentileza, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Pedro, epístola de Pedro, capítulo 1, versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, tu és fiel. Capítulo 1, versículo 18, por gentileza. É que o meu texto acaba sendo um pouco diferenciado e o meu costume com essa Bíblia já não é muito, mas Deus ele é fiel. Que diz assim: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatado do vosso modo de viver vazio e sem sentido, legado por vossos
antepassados. Nenhuma tradução vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eis aí algo que é inegociável. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está confirmando lá o que Nabote estava dizendo. Ei, o que eu tenho, o que eu recebi, não é comprado, não é negociado. Sabe por quê? Não foi com prata, não foi com ouro, nem com coisa corruptível, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Parece que eu vejo Nabote olhando para o hoje, ou talvez para quase 3.000 anos seguintes, e diz, olha, eu sei que o que eu tenho hoje vai ser comprado, vai ser me dado, e vai ser restituído com sangue. Você consegue entender comigo que algo que você tem não tem valor? A herança que você recebeu de Deus não tem valor, não tem coisa que possa se comparar. Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ele diz, sabendo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Ele vai dizer no livro de Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, verso 9. Sabendo, irmãos, ou melhor dizendo, porque para mim tenho por certo, ou melhor, coloca aí por gentileza, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, que você entenda, quero que você entenda o que você tem, ou aquilo que você recebeu. Talvez o seu olho não consiga enxergar o valor, talvez não subiu ao seu coração, talvez o seu ouvido ainda não entendeu, mas é algo incomparável. Será que você vai sair daqui nesta noite vazio, sem a presença dEle? Como já foi falado, o que mais foi falado e bradado aqui foi a presença dEle. Oh, glória! Será que você pode abrir essa boca e dar glória a Ele? Ei, eu não estou te forçando a nada. Se é espontâneo, abre a boca, por gentileza. Será que Ele não é digno de receber glória? Será que Ele não fez nada por você nesse sábado, nesse domingo? Será que você acordou e não sentiu nada? Será que você tomou café e não está forte o suficiente para levantar a voz e adorar Ele? Será que você não tem gratidão suficiente? A gente é grato por tantas coisas, a gente é feliz por tantas coisas, mas eu estou falando de herança. Eu estou tentando fazer você entender e fazer você valorizar o que você tem. Estou tentando abrir os seus olhos para algo que talvez você tinha esquecido. Porque a gente tem tantas coisas, né? A gente valoriza carro, a gente valoriza casa, a gente valoriza a quantia que a gente ganha, a gente valoriza o suor do nosso trabalho, mas a herança que Deus tem nos dado está no escanteio, está lá escondida. Mas Deus, Ele nesta noite está fazendo você arrancar do fundo do baú e fazer você entender que a herança que Ele te deu é a salvação. Será que você sente? Será que você sente a salvação? Lá no Pernambuco, antes de sermos batizados nas águas, o pastor, antes de nos emergir dentro das águas, ele pergunta logo, você sente a salvação? Você sente a salvação? Será que você sente a salvação? Para poder estar sentado aqui, para poder fechar os seus olhos e abrir a boca e adorar Ele. Será que você valoriza e sente a salvação de Deus? Meu irmão, é algo espontâneo, é algo incomum. O mundo está aí fora, está se perecendo. O mundo está sofrendo e padecendo as dificuldades, mas a igreja está aqui nesta noite, sabendo que Deus, Ele é fiel para velar com a sua promessa. Eu não vou estender muito, irmão. Só vou falar o que Deus Ele quer falar. Porque se Deus Ele não quisesse falar na palavra, aqui mesmo acabaria, ou até mesmo antes.
Mas se a palavra está sendo ministrada é porque Deus está falando com alguém. E se você sente Deus falar com você, entenda que você veio aqui para Deus falar e você ouvir. Quem tem ouvidos que ouça. Aleluia. Sabe qual é a maior tristeza de Jeremias? Era ele falar com pessoas que tinham ouvido de mercadores. Entrava aqui e saía aqui. Mas eu sei que aqui não tem mercador, não tem comerciante que vive na feira. Aqui tem homens e mulheres de Deus que comem palavra, que vivem palavra. Glória a Deus. Verso 8 diz assim: depois ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o seu selo real e enviou aos anciões e nobres que habitavam na terra de Nabote e na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum. A gente sabe que quando se é proclamado um jejum é por uma causa muito importante. E segundo as tradições, quando era proclamado um jejum é porque estava para acontecer um perigo eminente, ou a nação estava a passar ou a presenciar um momento de dificuldade. Só que ela começa a se disfarçar. Entenda, ela não servia a Deus, ela não temia a Deus, ela não tinha caráter, ela não tinha princípios, mas naquele momento ela se disfarça de espiritual. E diz assim: olha, proclamamos um jejum. Ela envia a carta aos anciões e aos nobres daquela cidade e diz assim: olha, diz aos nobres que Nabote, ele blasfemou contra o príncipe e contra Deus. E segundo a tradição, todo homem que blasfemasse contra Deus era digno de morte, e morte por apedrejamento. Era retirado do arraial para fora da cidade e lá era morto a pedradas. Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes o diabo ele se disfarçará de espiritual para roubar aquilo que é seu, ou até mesmo para acabar com a sua vida. Mas Deus, ele nesta noite, ele ainda é o Deus que arranca a capa, ele ainda é o Deus que mostra a verdade, ele ainda é o Deus que pega o homem que está disfarçado, pega o diabo que está disfarçado de espiritual, para honrar aqueles que são eles, por eles queridos. E assim sucedeu. Nabote foi posto diante do povo. Nabote foi colocado diante dos anciões. E naquela oportunidade o povo olha para ele. Só que o interessante é que ainda ela faz o seguinte: faz comparecer perante ele 2 filhos de Belial, que também sejam testemunhas falsas e mentirosas. Vamos aqui destacar que Nabote fez isso e isto, e ele é digno de morte. Só que a Bíblia vai dizer que estas 2 testemunhas eram falsas, mentirosas, filhos de Belial, ou melhor dizendo, vamos usar um português claro, filhos do diabo, para tão somente proclamar e dizer que também ele fez, está de acordo comum com Jezabel. E assim sucedeu. Acabe, ou melhor, Nabote, ele foi apedrejado, foi morto, injustiçado. O sangue dele até hoje, ou melhor, até aquele presente momento, clamava a Deus por justiça. Os cães lamberam o sangue de Nabote fora da cidade. Sabe o que é interessante e o triste de saber? É que quando o homem era morto naquele tempo, fora do arraial, além da vergonha para a sua família, ou melhor, além da vergonha da sua geração, os cães lambiam o seu sangue, ou seja, como sinal de imundícia. Mas olha, então somente, Nabote não foi sozinho. A Bíblia vai dizer, no livro de Segundos Reis, capítulo 9, para você entender que ele não foi só, e que a promessa de Deus ainda e a justiça dele ainda é verdadeira. No capítulo 9, verso 26 diz assim: tão certo como vi ontem à tarde, é Deus falando, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim retribuirei neste campo. Por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. O triste dessa situação
é que por Nabote ser fiel, Nabote não sozinho pagou o preço, mas a sua família também. Pessoas que não tinham culpa, pessoas que não tinham algo a ser algo a ser injustiçado, ou até mesmo colocado como injustiçado e julgados. Seus filhos estavam inocentes, não tinham culpa. Eu não sei se ele tinha mulher, a Bíblia não destaca, porque onde a Bíblia se cala, eu me calo. Aonde é mistério na Bíblia, eu não sei discernir, eu não sei falar, mas o Espírito Santo, que é Deus na sua vida, talvez ele faça você entender nesta noite. Mas o que eu acho interessante é que a situação, o cenário que Nabote estava passando, era um cenário de total destruição, total vergonha. A sua família e o próprio Nabote foi morto, apedrejado, injustiçado. Deus, ele ainda vai falar. Eu tenho poucos minutos, 5 minutos e eu acabo, irmãos. E a Bíblia diz que Deus, ele faz uma pronúncia de justiça, que da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cachorros lamberão o sangue de Acabe, lamberão o sangue de Jezabel. Só que o interessante é que o rei, ele era tão cínico, ele era tão covarde a um ponto de ele também, por mais que ele não tinha, ou melhor, por mais que ele fosse o rei de Israel, ele não tinha capacidade ou autonomia em qualquer coisa, porque quando Jezabel chega a ele e pergunta o que estava acontecendo, ele cinicamente calado como estava, ficou, ele não respondeu nada, dando a entender a ela, que estava dando o poder a ela, para ela fazer o que ela quisesse, e ela fez. Assim ela proclamou jejum, assim ela levantou 2 homens do diabo, para fazer justiça, assim ela matou um homem justo. Ei, glória a Deus. A palavra é para jovem, a palavra é para irmã, mas eu vim nesta noite para proclamar algo de valor para a sua vida. Você que é jovem, você que é irmão, você que é ancião, você recebeu herança, você recebeu algo de Deus que é inegociável. Não venha confundir. O mundo está aí, o mundo renegocia a sua herança, o mundo troca por qualquer coisa, barganha por qualquer coisa. Existem até pessoas que estão no meio cristão, que estão vendendo a sua herança, estão colocando os desejos carnais antes dos valores e princípios de Deus. O inferno, ele está cheio de pessoas assim. Mas Deus, ele nesta noite me trouxe aqui para te dizer: valoriza a tua herança, não troca a tua herança. Sabe por quê? O tema da mensagem é guardadores da herança de Deus. E se você é levanta a tua mão, por gentileza. Fala ao céu que você é um guardador da herança de Deus. Você tem herança para guardar, então guarda. Você tem herança, guarda. Se você tem herança, você guarda. Eu vou até fechar a Bíblia aqui, porque somos cientes do horário. Mas Deus, ele ainda é fiel para falar com a sua igreja. Vocês têm uma herança. Vocês têm a herança que vocês herdaram dos seus pais. Se vocês quiserem entrar até na árvore genealógica, segundo a ciência ou a medicina, existe um mapa genético, o genoma. Um filho, ele herda algo do seu pai, alguns traços genéticos. Quem é tocador sabe disso. Seu filho herda alguma coisa. Não sei, a sensibilidade de ouvir e entender as notas, ou até a facilidade de aprender a tocar alguma coisa. Quem é cantora sabe que sua filha no futuro vai herdar alguma coisa sua. Quem sabe o seu cabelo, quem sabe o seu tom de voz, quem sabe a sua desenvoltura em cima do altar. Quem é pregador sabe que o seu filho vai herdar alguma coisa. Quem sabe a ousadia do pai, quem sabe a disponibilidade na obra de Deus. Isso é mapa genético espiritual. É Deus que coloca dentro do ser humano, é Deus que coloca dentro da criança, e dizendo: eis que eu colocarei dentro dele a minha herança. Que herança é esta? É os meus princípios, é a minha semelhança, é o meu espírito. E Deus, ele colocou dentro de você. Você sabe disso. Deus, ele colocou dentro de você algo que é inexplicável, inegociável.
as horas já se avançam. Meus irmãos, eu peço aos irmãos que orem a Deus pela minha vida. Desde já eu agradeço a Deus a oportunidade. Talvez a palavra não era aquela que vocês esperavam, mas eu sei que foi aquela que alimentou a sua alma. Porque nem tudo que a gente quer alimenta. Às vezes a gente está na rua, a gente quer um hambúrguer, uma batata frita. Mas me diga um momento que ela encheu a sua barriga a ponto de você se saciar. Mas imagine você chegando em casa fazendo, talvez, quem é pernambucano, nordestino, baiano, não sei. Você faz aquele cuscuz, você faz aquele feijão, você faz aquele arroz, você faz alguma coisa que você sabe que vai lhe dar sustância, como diz o belo nordestino. Agora me diga se não enche, se não dá fartura, se não sacia a sua fome pelo resto do dia. E Deus, Ele nesta noite veio trazer para você comida. Não é sopinha de bebê, não é papinha. É alimento do céu. Porque eu aprendi uma coisa: a igreja não precisa de livro de autoajuda. A igreja necessita de ajuda do alto. E Deus, Ele já mandou ajuda do alto para a tua vida. Jovem, adolescente, não negocia a tua herança. Criança, não negocia. Irmã, não negocie. Irmão, não negocie. Não negocie a sua herança. Por mais que pareça inutilizável, inútil. Eu sei que existem pessoas que dizem a Deus que não que é inútil diante da obra dele. Por mais que você se sinta incapaz. Por mais que você não tenha voz linda. Por mais que você não seja uma Cassiane, uma Lauriette, por mais que você não seja um Gilmar Fiuza, por mais que você não seja um Eliseu Rodrigues na pregação, não conheça tanta teologia, mas conhece um pouco a Bíblia, entende que Jesus é bom, sabe dizer que Jesus é fiel, valorize a tua herança. Você que vive na porta, é a tua herança. Tem pessoas que Deus colocou lá para ser guardador da igreja. Às vezes ninguém valoriza, mas muitas vezes Deus, Ele dá livramento. Demônios não invadem a casa de Deus, porque sempre tem alguém lá, espiritualmente falando, que está protegendo a igreja, que está zelando pela presença, ou pelo mover espiritual da igreja. Valorize o seu pastor, valorize a sua regente, valorize a sua dirigente, valorize a sua irmã do banco. Parece até que não tem formosura, verdade. A gente não é bonito fisicamente, talvez, mas eu sei te dizer uma coisa: que a tua beleza física não importa para Deus. Sabe por quê? Porque quando Ele olha para você, Ele diz: você é menina dos meus olhos. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Como eu já falei e peço, rogo aos irmãos pela oração. Ore a Deus pela minha vida. Eu fiquei um tempo sem ministrar e desde que eu vim de Pernambuco,